Bom dia, Renato. Muitas pessoas ainda desconhecem as causas e as consequências da degeneração macular, doença que pode causar a perda da visão central ou até mesmo a cegueira irreversível. O Dr. Ricardo Guimarães, médico oftalmologista e presidente do Hospital de Olhos, é quem nos dá mais detalhes sobre a doença. Acontece na retina, na camada que nos permite a visão no fundo de olho. Essa camada, ela tem uma partezinha cheia de pigmento. Esse pigmento desaparece e quando ele desaparece, ele morre, ele degenera por alguma razão, nós chamamos isso de degeneração macular. Esse pigmento ele é muito importante para fazer uma espécie de câmara escura dentro do olho e também para alimentar as células que são responsáveis pela visão propriamente dita, os receptores de luz. Portanto, degeneração macular é uma degeneração dessa camada mais importante do olho, que é a retina. E a mácula é a parte mais importante da retina, é aquela que nos permite ver os pequenos detalhes de alguma coisa que nós fixemos os nossos olhos. E existem quantos tipos, doutor? Tem dois tipos. Uma é chamada forma seca e o outro é a forma úmida. A forma seca é uma forma crônica. Ela, com a idade, o pigmento vai desaparecendo. Ela não apresenta um sinal maior além de uma perda de cor da retina. E existe uma outra forma úmida, que é a mais grave, é a que leva a uma perda visual mais rápida, mais intensa, onde você tem um extravasamento de líquido, um edema da mácula, a parte mais importante da retina, e essa é a forma mais grave, porque se não tratada, ela leva a uma perda definitiva da visão. A partir da degeneração macular, doutor, é possível desenvolver outros problemas? Pode levar como consequência um descolamento de retina, pode ter hemorragias no fundo de olho. Essas são, possivelmente, as complicações mais graves da degeneração macular, como o comprometimento adicional produzido pela degeneração e agravado com um trauma, um acidente onde você bata a cabeça, onde você leva um trauma nos olhos. E quais são as pessoas que têm mais chances de ter degeneração? A degeneração macular tem um componente genético que todos nós carregamos, uma carga genética predispondo. Nós conseguimos identificar hoje cerca de 8 genes diferentes que contribuem para o aparecimento da degeneração macular, mas o mais importante são nossos hábitos de vida. A alimentação tem um efeito fundamental no desenvolvimento da degeneração. Pessoas com diabetes têm uma chance maior no desenvolvimento, especialmente da forma úmida, que é a forma mais grave. Pessoas que fumam vão ter uma predisposição muito maior. E existe hoje uma teoria nova que mostra que a poluição luminosa, a exposição não apenas a um excesso de luz, mas também, se você olhar hoje a quantidade de lasers, de luzes de neon e até mesmo esses apontadores, essas luzes de boate, por exemplo, elas têm uma intensidade muito alta e nós sabemos que esse tipo de exposição exagerada a uma luz de grande intensidade também leva a uma perda visual. E como são os sintomas? A degeneração macular, ela é traiçoeira porque ela aparece lentamente. Muito comumente, na fase inicial da doença, a pessoa não percebe. Você acha que aquela perda visual talvez seja porque o grau do seu óculos talvez não esteja bom. Às vezes as pessoas simplesmente relacionam com a velhice e deixam de procurar uma atenção em tempo apropriado. Mas a perda visual vai, na medida que ela vai se agravando, ela vai atingir principalmente a região central da visão. Se você fizer um teste com os seus olhos e ver que quando você olha fixamente para um objeto na sua frente, tudo que está ao lado está desfocado. E traiçoeiramente a degeneração macular afeta essa região central, que é a nossa região mais importante. E como funciona o tratamento? Nós temos aqui que dividir em duas formas. Se você tem uma perda de epitélio pigmentar e tem aquela forma mais comum, que é a forma seca, é importante aí uma avaliação clínica, uma avaliação holística do paciente, do ponto de vista da alimentação, da saúde geral, para que você possa detectar algum fator que contribua para essa perda visual. Fatores, especialmente os inflamatórios, crônicos, são hoje muito responsabilizados pelo agravamento da degeneração macular. Existe também um grande número de
vitaminas específicas à base de vitamina A e outros componentes que são também propostos para uso continuado. Essa abordagem é especialmente importante para aqueles que apresentam algum tipo de deficiência alimentar. Para o tratamento da forma úmida, aqui nós temos um número muito grande de medicamentos recentes que são muito eficientes na prevenção ou na interrupção da evolução da doença. Esses medicamentos são injetados diretamente dentro do olho e eles impedem a evolução da doença. Para as pessoas portadoras da degeneração macular, forma úmida, o tratamento tem permitido a recuperação muito eficiente da maioria dos casos. Esses tratamentos são considerados hoje um dos grandes avanços na oftalmologia e tem beneficiado um número muito grande de pacientes. Para o Café com Notícia, Ellen Araújo.